Existe uma diferença clara entre a forma como a maioria lida com dinheiro e como o 1% mais rico organiza suas finanças. A maioria recebe o salário, paga contas, faz compras e, quando percebe, não sobrou nada. O ciclo se repete mês após mês. Já o 1% mais rico segue um padrão diferente. Cada real que entra é dividido em partes, cada parte com uma função específica. É essa forma de organizar o dinheiro que permite aos mais ricos ampliar patrimônio, ter segurança e, ao mesmo tempo, aproveitar a vida. E você não precisa ter a renda de um milionário para aplicar essa lógica. O que diferencia o 1% não é apenas quanto ganham, mas como administram o que têm. Nesse vídeo, eu vou te mostrar qual a regra quase secreta que os ricos usam para organizar tão bem o dinheiro. E você pode aplicar essa mesma regra independente de quanto você tem guardado ou de quanto você recebe. Você já ouviu falar na regra 25, 15, 50, 10? Então assista até o final para ver como funciona. A primeira diferença é que os ricos tratam os investimentos como prioridade. Pelo menos um quarto da renda deles está sempre reservada para aumentar o patrimônio. Enquanto a maioria pensa primeiro em pagar contas e gastar, o 1% mais rico pensa em fazer o dinheiro trabalhar. Eles não deixam o dinheiro parado, nem gastam tudo. Eles investem. Um exemplo simples. Imagine duas pessoas com R$ 3.000. Uma compra um celular de última geração. Em 2 anos, esse aparelho vale no máximo R$ 800. A outra coloca o mesmo valor em um fundo de índice diversificado. Em 2 anos, terá mais de R$ 3.600 e esse valor continua crescendo sozinho. A maioria escolhe o celular. O 1% escolhe o ativo. E aqui está um detalhe que poucos percebem. Não é o tamanho do valor que importa no início, mas a disciplina em investir todo mês. É por isso que tantas histórias mostram pessoas comuns acumulando patrimônio ao longo dos anos, apenas porque começaram cedo e nunca pararam. O 1% entende o efeito do tempo. Um investidor que começa com pouco, mais cedo, pode superar outro que ganha mais, mas só começa tarde. É o poder dos juros compostos, que funcionam como uma máquina silenciosa de multiplicar dinheiro. E onde eles investem? Fundos de índice que dão acesso a centenas de empresas de uma só vez. Fundos imobiliários que permitem ter parte da renda de aluguéis sem precisar comprar imóveis inteiros. E, em muitos casos, eles reinvestem em conhecimento, cursos e experiências que ampliam sua capacidade de gerar mais renda. O 1% não espera sobrar dinheiro para investir. Eles investem primeiro, porque sabem que esse é o motor do crescimento. Outra característica marcante do 1% é a preocupação com estabilidade. Aproximadamente 15% da renda deles é destinada à proteção, reservas de emergência e ativos seguros. Enquanto a maioria inventa imprevistos com empréstimos e cartões de crédito, os mais ricos lidam com problemas usando o dinheiro já separado para isso. Imagine duas pessoas que enfrentam a mesma situação. Uma perde o emprego. Quem não tem reserva entra em desespero. Precisa pedir ajuda, atrasar contas, muitas vezes sem endividar. Quem tem reserva consegue respirar, reorganizar a vida e procurar outra oportunidade sem comprometer tudo. Essa é a lógica do 1%. Eles sabem que imprevistos vão acontecer e se preparam antes. O cálculo é simples. Despesas básicas multiplicadas por 5 ou 6. Isso garante alguns meses de tranquilidade mesmo em momentos difíceis. E onde essa reserva deve ficar? Tesouro Selic. Contas que rendem próximo ao CDI. Em último caso, até a poupança. O que importa não é o rendimento, mas a segurança e a liquidez. O 1% não coloca o dinheiro da reserva em ativos de risco. Eles sabem separar o que é investimento para crescer do que é reserva para proteger. Metade da renda é destinada às necessidades. Aqui entra a parte de sustentar o estilo de vida. Mas a diferença entre o 1% e a maioria é que os ricos não deixam esse gasto crescer sem controle. Eles sabem viver abaixo do padrão que poderiam bancar. Um exemplo clássico é o de Warren Buffett, que apesar de bilionário, ainda mora na mesma casa comprada décadas atrás. Claro que ele poderia viver numa mansão, mas escolheu manter os custos baixos. Enquanto muitas pessoas se endividam para parecer ricas, o 1% entende que gastar tudo em luxo é o caminho mais rápido para perder patrimônio.
No Brasil, é comum ver famílias comprometendo 40% ou até 50% da renda com aluguel. Isso pressiona todo o restante. O 1% evita esse tipo de armadilha. Regra prática: nunca gastar mais que 25% da renda com moradia. Às vezes, não é possível, é verdade, mas se você está no início da sua jornada, busque por lugares mais em conta. Outro ponto é o transporte. Carro zero financiado pode parecer símbolo de status, mas na prática é uma despesa pesada que só tira espaço do crescimento. Os ricos sabem escolher bem. Preferem coisas que se valorizam ao invés de coisas que só dão gasto. A diferença aqui não é abrir mão de conforto, mas dar prioridade para o crescimento do patrimônio. O 1% vive confortavelmente, mas dentro de limites que permitem continuar investindo e mantendo reserva. E há espaço para o lazer. Aproximadamente 10% da renda é destinada a prazeres e recompensas. Os ricos não deixam de aproveitar a vida. Eles viajam, comem bem, têm experiências, mas tudo isso é planejado. O lazer é parte do orçamento, não algo que acontece de forma descontrolada. Senão, vai acabar comprometendo todo o resto. A maioria gasta no impulso. Um jantar aqui, uma compra ali, pequenas despesas que, somadas, consomem boa parte da renda. O 1% trata o lazer como parte do plano. Eles sabem que aproveitar a vida é importante, mas não pode comprometer o crescimento e a estabilidade. Esse equilíbrio torna o prazer ainda maior. Uma viagem programada, um presente comprado com consciência tem muito mais valor do que compras feitas sem pensar. O que vemos até aqui é o padrão do 1% mais rico: reservar 25% para crescimento, destinar 15% para estabilidade, manter necessidades em até 50% e aproveitar 10% com lazer planejado. Essa divisão mostra que ser rico não é gastar sem limites, é justamente o contrário. É organizar cada parte da renda para que o dinheiro trabalhe a favor da pessoa. A maioria gasta primeiro e só depois vê se sobra algo. O 1% faz o oposto, garante crescimento e estabilidade antes, ajusta o padrão de vida dentro do possível e reserva um espaço para lazer. Esse hábito, repetido mês após mês, é o que constrói liberdade financeira. Não é um salto de sorte, é disciplina, é método. E aqui está o ponto final. Você não pode ter a renda deles hoje, mas pode aplicar a mesma lógica. O que separa o 1% do restante não é apenas quanto eles ganham, mas o jeito como organizam cada centavo.